Para tudo e gira comigo. Hoje o nosso assunto é saúde, no programa Eu Me Cuido e Você, e vamos falar sobre a medicina integrativa e o tratamento de doenças crônicas. E para esse assunto eu tenho a minha convidada, a doutora Carmen Verônica. Seja bem-vinda, doutora Carmen. Obrigada. Com assim, um vasto currículo, vou falar um pouquinho para vocês. A doutora Carmen Verônica Alves José, ela é formada pela FAMEMA, fez residência em clínica médica pela FAMEMA, especialização em homeopatia pelo Instituto François Lamasson, de Ribeirão Preto, e fez ortomolecular em São Paulo por 3 anos. Para a gente começar, vamos explicar primeiro. Doutora, o que é a medicina integrativa? Então, a medicina integrativa, ela nasceu, na verdade, do antigo medicina ortomolecular, que foi muito combatida quando chegou no Brasil há uns 30 anos atrás. Nada mais é do que você olhar o paciente como um todo. Então, você olha esse paciente globalmente e não por pedaços. Então, ele deixa de ser uma especialidade para ser uma visão. Então, por exemplo, enquanto a cardiologia ela fica restrita à doença cardíaca, à pneumologia, aos pulmões, à reumatologia, às doenças reumáticas, a medicina integrativa ela tem a proposta de olhar olhar o doente como um todo. É lógico que isso não é uma coisa totalmente precisa, porque é possível trabalhar com um colega especialista e aliar a medicina ortomolecular ou a medicina integrativa, né? A medicina integrativa, ela pode fazer muitas coisas, muitos procedimentos que acontecem nas especialidades ou ser uma aliada em determinadas patologias. Por exemplo, na minha clínica, eu tenho muitos pacientes que são oncológicos. Eles são pacientes que eles seguem em tratamentos de quimioterapia, radioterapia com seus oncologistas, extremamente necessário, e fazem o acompanhamento da parte imunológica conosco. Isso já é feito há muitos anos. Da mesma forma que a gente tem muitos pacientes da parte reumática que acompanham conosco para a questão de dor, para a gente evitar muitas drogas agressivas, como os corticoides e outras drogas. É lógico que quando existe uma falha, quando o paciente não responde totalmente, a gente associa as drogas reumáticas ou os tratamentos imunológicos, mas é muito importante que a gente tente por uma linha menos agressiva ao organismo. E hoje, falando na medicina integrativa, como que é a abordagem sua com os pacientes? Como é definido esses tratamentos? Então, eu vejo muito em redes sociais, lamentavelmente, propagandas e colocações equivocadas por colegas médicos. Por quê? A medicina integrativa, a proposta dela não é fazer tratamento injetável, tá? A proposta dela é ter uma visão do paciente como um todo. Então, esse paciente chega com uma determinada queixa e você investiga tudo nesse paciente. A parte de estilo de vida, alimentação, hidratação, as comorbidades, o histórico desse paciente, como ele vive, o nível de estresse, o sono, os intestinos, a parte urinária, na mulher as questões ginecológicas. A partir daí você vê aquilo que ele necessita. E
também faz o acompanhamento simultâneo com o nutricionista para ter uma boa alimentação. Agora, eu vejo muita gente prescrevendo e falando em tratamentos injetáveis. Eu faço tratamento injetável na minha clínica há 25 anos. E eu nunca usei o tratamento injetável como alguma coisa que fosse para dar uma energizada, o paciente ficar melhor, para poder fazer atividade física. Não é isso. Eu uso para doenças. Então, eu lanço mão do tratamento injetável quando eu tenho um paciente que não tem uma boa absorção, quando esse paciente ele está muito enfraquecido por uma sarcopenia, que é a perda muscular muito grave, por problemas intestinais de absorção, por problemas de diabetes muito recorrentes e muito graves, pacientes que tenham dores crônicas. Esses pacientes a gente lança a mão de tratamentos injetáveis, mas são medicamentos, né? Medicamentos que podem vir associados com aminoácidos e minerais e às vezes com vitaminas, mas não são tratamentos de vitaminas. Não são tratamentos de emagrecimento com vitaminas. Isso não tá correto, né? O paciente ele tem que ser visto como um todo, ser orientado a ter uma boa alimentação, e você entra e lança a mão de tratamentos injetáveis na vigência de uma doença. Eu faço isso há muitos anos, tenho uma clínica em que se usa muito, mas para doenças. Até nas doenças agudas, agora nas crises de doença no influenza A, que nós temos tido pacientes graves que chegam já com problemas respiratórios, nós temos lançado mão de tratamentos injetáveis nas doenças agudas, mas para reverter quadros e evitar esses pacientes serem internados e até necessidade de respirador ou coisas assim. Nós fazemos alguns tratamentos na clínica, mas antes de tudo, lançamos mão dos antivirais, dos antibióticos, e depois, se não houver uma resposta e houver uma piora do paciente, lançamos mão de tratamentos injetáveis para reverter o caso. Então, é isso. A indicação são nas doenças. E, doutora Carmen, por que a senhora escolheu se focar no tratamento de doenças crônicas? Então, quando eu trouxe a medicina para Marília, foi no final da década de 90, né? E não existia nada sobre isso aqui no interior. Eu era, vamos dizer assim, em Marília eu fui a pioneira. Eu me lembro que as farmácias começaram a trazer minerais quelatos e outras coisas, porque eu estava começando a prescrever na cidade, né? E muitos médicos vieram de outras cidades treinar aqui comigo. E eu não na verdade, era para ser um tratamento de prevenção, né? Como uma geriatria mais preventiva, não para o velho, né? E aí não existia isso. As pessoas chegavam na minha clínica muito doentes e, infelizmente, escolhendo que eu fizesse algo em momentos críticos. E eu me lembro, até hoje, meu grupo de estudo é em São Paulo. E eu me lembro que eu chegava em São Paulo com os casos e os colegas diziam assim, mas lá ninguém faz prevenção. E eu dizia, não, as pessoas só me procuram muito doentes. Então acabou ficando uma clínica de pacientes crônicos e de pacientes graves. Só que eu estudo muito, eu faço bastante congresso, eu viajo muito para estudar e tenho essa bagagem para poder tratar essas pessoas de uma forma séria e de uma forma correta, né? E não uma iatrogenia, ficar dando remédios e usando coisas sem necessidade. E, doutora, tem muita gente que acredita que sentir dor é normal. Às vezes ela passa por uma dor por tanto tempo, aquela dor crônica, e ela vai se acostumando àquilo, começa a tomar aqueles remédios para amenizar essa dor. Isso não está correto.
Como que a medicina integrativa vê isso? Então, dor é sintoma, tá? Dor não é doença, dor é sintoma. Ou é uma artrose, ou é uma artrite, ou é uma enxaqueca, ou é uma fibromialgia. Então, é um sintoma. E a partir de alguns anos, que a gente tem estudado muito os intestinos, e a gente sabe que quase tudo começa nos intestinos, porque é lá que acontece a digestão, a absorção de nutrientes, e o intestino que está doente, ele manda para a corrente sanguínea muita coisa que é mal filtrada. Então, é a partir daí que a gente faz o estudo desses pacientes, para poder entender o que acontece com eles, poder tratar esse paciente de uma forma global e sim, tirar a dor. Então, como que isso é feito? Lá na clínica, a gente procura descobrir a fonte dessa dor e a partir disso a gente entra com uma mudança no estilo de vida. Muitas vezes a gente tira vários alimentos que não que causam dor, mas que são pró-inflamatórios. Então é uma briga, porque você tem que estar discutindo com o paciente medicamentos não, alimentos que são pró-inflamatórios e que ele faz uso. Às vezes excesso de açúcar, excesso de adoçantes artificiais, gorduras, frituras, alimentos processados, alimentos com muitos conservantes e que vão piorar os quadros dolorosos. E aí entramos com atividade física, que é muito importante, e para tirar a dor, muitas vezes na clínica, eu entro com tratamento injetável. Então, na clínica, nós usamos muito medicamentos para dor, mas não são drogas, são medicamentos para dor da medicina ortomolecular, que usamos já há muito tempo. Hoje a medicina convencional, alguns deles, ela tem lançado mão em suplementações, como é o caso do MSM, que é o metano-metanil sulfóxido, que ele é desinflamatório, só que a gente usa esse medicamento em forma injetável para dor. Assim como tem outros medicamentos que nós lançamos mãos e que podem melhorar e até tirar a dor. Assim como a gente lança a mão, eu lancei mão na Covid, levei para congresso alguns tratamentos que nós fizemos nos quadros agudos de Covid, fazemos nos quadros agudos de dengue, estamos fazendo nos quadros agudos do influenza, para evitar uma internação, para evitar uma UTI, e a gente consegue fazer isso. Muitas vezes a gente consegue reverter uma situação e evitar situações mais graves. E doutora, qual que é a importância do canabidiol no tratamento das doenças crônicas? Bom, o canabidiol, eu tenho prescrito canabidiol nos últimos 5 anos. O canabidiol, ele tem uma ampla gama de utilizações. Como ele começou no Brasil sendo usado em doenças muito graves, existe um certo preconceito de achar que dar o canabidiol para alguém que está muito mal. E não é verdade. Por exemplo, eu uso na minha clínica o canabidiol para dor crônica, para quadros de enxaqueca que não estão respondendo às drogas convencionais. Uso muito em pacientes com Alzheimer, uso muito em pacientes com Parkinson, com respostas muito boas. E tudo isso é individualizado. Então não é uma receita de bolo. Você passa por uma consulta, a gente começa a tratar e evita o agravamento de certas doenças. A gente tem um acompanhamento de pacientes com Alzheimer e Parkinson muito bons com o uso do canabidiol. Eu tenho pacientes com Parkinson com diagnóstico já há 2, 3 anos que ainda não tinham muito agravamento da doença e que estão muito bem controlados com os nossos tratamentos. E também para os quadros de dor.
E não saia daí, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Oiê! Deixa eu te contar uma coisinha. São os últimos dias da promoção Abrace a Sorte com mais de 500 mil em prêmios. Olha só o que você pode ganhar. Para participar é muito fácil, não é? Compre no Taust e ganhe o número da sorte. Os produtos com selo valem um número extra. E pagou com Taust Pay ou Pix, é número em dobro. Eu fiz as minhas compras e já tô concorrendo. São os últimos dias, aproveite! E agora nós estamos entrando, né, nessa nova estação. O frio chegou e chegou firme. Sim. Dias mais nublados, dias chuvosos e muitas pessoas sentem alterações de humor, se sentem deprimidas, não querem levantar da cama. Isso é um quadro normal ou nós precisamos também investigar isso com a medicina integrativa? É um caso de se estudar, precisamos também cuidar da saúde mental? Bom, a gente tem nos últimos anos avançado, infelizmente, com muitos problemas na área da saúde mental. Isso tem várias origens. A gente tem umas sequelas grandes de saúde mental devido à pandemia, que ficaram. Hoje nós temos problemas graves porque é muita tela e as pessoas, elas não dormem, elas ligam uma tela para ficar olhando. Isso piora o sono. Os jovens ficam muito em tela, então crianças usando tela. Então, isso tudo vai atrapalhar o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento do jovem, e tem gerado nessas novas gerações que estão vindo, realmente, muitos problemas mentais. Mas nos dias frios, nós também temos algumas coisas que pioram isso. Por exemplo, a falta do sol, a falta da vitamina D, a falta do movimento, dos exercícios, geram uma diminuição de neurotransmissores. E às vezes as pessoas ficam mais contidas, mais distímicas, vamos dizer assim, né? Com o humor mais deprimido. E isso, muitas vezes, a resolução é tão simples, é aumentar o movimento, aumentar a exposição solar, melhorar a qualidade dos alimentos, não ficar só naqueles alimentos de conforto, né? Por causa do frio, e procurar alimentos que realmente energizem, melhorem, mas principalmente o movimento e o sol, né? Mas também tem os casos de humor distímico. O que é o humor distímico? Existem pessoas que têm mau humor, né? E dizem assim, eu sempre fui assim, mal-humorado. Eu sempre fui assim, ansioso. E não é isso. Às vezes esse mau humor, ele tem um fundo realmente de diminuição de neurotransmissão. E às vezes esse fundo de diminuição de neurotransmissão tem relação com o mau funcionamento do corpo, com hábitos de vida que vão gerando problemas no paciente, né? E isso tudo precisa ser visto, analisado e incorporado a um tratamento. E sim, muitas vezes a gente encaminha esses pacientes para o psiquiatra, a gente encaminha esses pacientes para terapia, mas antes precisa se ver como é que está esse organismo. E muitas vezes os pacientes vêm do psiquiatra, estão em acompanhamento, mas nos procuram porque tem coisas que não evoluem. E são situações que vêm do mental, mas estão muito vinculadas ao físico, né? A forma como a pessoa vive, como ela se alimenta, como ela se movimenta, né? Como ela lida com o estresse, como ela lida com o dia a dia. E que pode ser melhorada, vamos dizer assim, limpando e melhorando esse estilo de vida. E com esse friozinho também, né, doutora, aumentou muito os casos da influenza. Que muitas pessoas ainda
por falta de informação ou porque achando que é apenas uma gripinha, não toma, não vai atrás, não toma os devidos cuidados. É hora de redobrar esses cuidados, como agir e como a vacina influencia, porque tem pessoas que parece que depois, após pandemia, a vacina virou um inimigo em vez de ser um companheiro. Bom, a Covid, as vacinas da Covid foram necessárias. Se elas trouxeram prejuízos ou não, isso ao longo do tempo vai ser analisado. Mas naquele momento, eu que vivi muito isso, naquele momento, ou se fazia vacina, ou morria mais gente ainda do que tivemos de óbito. Hoje, nós temos aí o influenza circulando. Não só a influenza, mas o vírus sincicial, que acomete idosos e mata. Assim como a influenza pode matar também. Então, é muito importante que as pessoas se vacinem. Eu sei que o vírus da influenza já existe na rede pública, para a vacina do influenza, existe nas clínicas particulares. O do vírus sincicial ainda não tem na rede pública, mas tem nas clínicas particulares aqui em Marília. Não estou fazendo propaganda de ninguém, mas tem no Imune, tem na clínica da doutora Luciana Sgarbi, e as pessoas precisam procurar se vacinar. Por quê? Porque é uma situação grave. Eu tenho recebido no consultório situações de pessoas muito graves com o vírus influenza. Felizmente para nós conseguimos reverter esses casos ainda dentro do consultório, mas nós estamos sabendo de muitos casos que estão em enfermarias de hospitais e até em UTIs, porque é um vírus grave. Ele começa realmente como uma gripinha. Ele começa com dor de garganta, uma tosse que não passa, né? E esse paciente ele precisa ser diagnosticado, não é chegar no pronto-socorro e simplesmente tomar um corticoide, como tem sido feito, ou um antibiótico qualquer, porque é um vírus. Então é preciso ter o diagnóstico do influenza, entrar com um antiviral, hidratar esse paciente, melhorar a qualidade da alimentação, acompanhar o pós, porque evolui com infecção secundária, é necessário antibióticos. Num segundo momento, se faz necessário corticoide, mas não pode ser feito tudo de uma vez em receita de bolo, porque esse paciente vai acabar no hospital. E também não é possível que as pessoas vão se automedicar ou se medicar na farmácia. Não é uma gripinha, como eu disse, é um caso sério. Pessoas idosas, pessoas com comorbidades, crianças, precisam ser vistas, precisam ser acompanhadas, porque a gente está tendo casos bastante graves. Então, doutora Carmen, podemos dizer que a medicina integrativa, ela olha a pessoa, o ser humano como um todo? Sim, a medicina integrativa, ela visa trabalhar o indivíduo como um todo. Então, é uma consulta médica em que você vai ser abordado primeiro nos seus sintomas, depois nos seus sintomas gerais, nos seus sintomas mentais, na forma como você dorme, do quanto você dorme, na dificuldade que você possa ter para dormir, nas suas dores, nas suas comorbidades, nos problemas de saúde que você vem tendo, nos antecedentes da sua família, nos seus antecedentes. É uma consulta em que a gente tenta entender como é que é a sua alimentação, como é que você tem se alimentado, de que forma e como você se movimenta, se você se movimenta. Às vezes eu escuto pessoas dizendo assim, eu tenho medo de ir lá na senhora, porque a senhora vai tirar as coisas que eu gosto. Eu não tiro alimentos que as pessoas gostam. Eu explico para as pessoas da necessidade de se viver com cuidado. Porque se você faz do seu dia a dia alimentações corretas, balanceadas, procura se movimentar, procura administrar o seu estresse. E lógico, num dia de lazer você se alimenta, faz coisas diferentes, não há problema. Mas o que não pode é virar o dia a dia de alimentos errados, de excesso de álcool, de cigarro, de sedentarismo, porque aí a pessoa acaba muito doente
E aí ela quer recuperar coisas que às vezes não se recuperam, ou se recuperam em parte. Então é muito importante para que as pessoas tenham qualidade de vida física, mental e até espiritual, que elas coloquem como prioridade a sua saúde. E eu sempre digo para os pacientes o seguinte, que quando você tem saúde, você pode programar o que você quiser. Você programa uma viagem, você programa coisas que você quer fazer na sua vida, no seu trabalho, com a sua família. Você faz planos. Quando você adoece, não existe mais nada. Existe você e a sua doença. Então, é preferível a gente fazer o dever de casa. Doutora Carmen, infelizmente, né, o nosso tempo é curto, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores de como eles se cuidarem melhor. Bom, se cuidar melhor, muitas vezes é simples. É você comprar o alimento que você pega na mão e você sente, e não aquele alimento embalado que tem um monte de nomes que não são comida, né? Então, não é caro. É aqui, você vai num varejão e compra verduras, legumes, você vai no supermercado, compra arroz, compra feijão, compra frutas, você compra carne, você compra ovos, e você procura uma alimentação o mais natural possível. Você procura se movimentar. Se não dá para ser numa academia, que seja ao ar livre, que seja andando de bicicleta, nadando. Você toma sol, você cuida da sua saúde, você cuida do seu mundo espiritual, procurando ter uma religião, procurando ter uma crença, cuidando da sua mente. Isso é medicina. Isso é integrar você com você mesmo e você buscar ter saúde. Porque a hora que você adoece, você precisa do médico. E aí sim, precisa cuidar e fazer o possível para você sair dessa situação. Muito obrigada, doutora Carmen. Nosso bate-papo foi incrível. Muita experiência, muitas dicas para vocês que estão aí às vezes perdidos, não sabia, às vezes não entendia como que era a medicina integrativa. Todos os contatos da doutora Carmen estão na tela. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Tenham todos vocês uma ótima semana e nos vemos na próxima. Muito obrigada, doutora Carmen. Obrigado. E não saia daí, porque agora você acompanha o lançamento do livro dos cardiologistas André Moro, Dr. Gustavo Vidotti. O livro se chama Mais Movimento, Mais Vida. Vamos mudar a sua? Tenham todos vocês uma ótima semana e nos vemos na próxima, num novo Giro. Para tudo e gira comigo. O Giro hoje acontece aqui, na Associação Paulista de Medicina, uma grande noite de lançamento de um livro sobre saúde dos cardiologistas Dr. André Moro e Gustavo Vidotti. A partir de agora você acompanha todos os detalhes. Bora, vamos girar! Gustavo foi meu aluno na faculdade de medicina e ele foi indo, ele seguiu meus passos, assim como o Marcelo, que é meu sócio. Ele fez cardiologia, depois fez medicina do esporte. Hoje ele atua na cidade de Bauru. E o ano passado ele teve uma ideia, né? Estava pesquisando sobre como melhorar o desempenho em corrida e ele viu que as informações eram ruins, eram fracas. E que a gente poderia escrever algo para atingir mais pessoas. Então esse livro que vocês vão receber, ele é um livro de leitura fácil para as pessoas comuns igual aos nós, e assim, a gente quer presentear vocês, o objetivo nosso, desde o começo, modestamente falando, é muito nobre, que é ajudar as pessoas, né? E que a gente consiga divulgar a ideia central que é se cuidar, né? A gente vive numa sociedade que está carente de saúde em vários aspectos, então a gente tem essa preocupação no nosso dia a dia, como profissional da saúde e agora com esse livro, da gente expandir conhecimento baseado em ciência, né? Baseado em coisas que a gente acredita
para atingir o maior número de pessoas. Então, hoje o livro já está nas livrarias de Marília, já registramos na Amazon. Então, o nosso objetivo é muito nobre, a gente está muito feliz hoje. Então, a gente vai ceder o livro virtual para todos os funcionários da Prefeitura de Marília, da saúde. Então, uma coisa que a gente quer expandir em larga escala. Então, a gente vai ver como que é o trâmite dessa parte e nós vamos presentear vocês. Vocês não, a nossa cidade, né? A ideia desse livro, na verdade, foi quando a gente pega um paciente no consultório e a gente faz essa orientação de atividade física, alimentação, e ele volta fazendo isso com melhora de vida, é muito gratificante, é muito gratificante. Só que o nosso N de consultório, é o André aqui no consultório dele, eu em Bauru, é pequeno, e a gente queria alcançar isso de uma maneira maior, vamos dizer, uma progressão geométrica, sem limites geográficos. Então a ideia do livro é essa e eu espero alcançá-la. Então, assim, obrigado, vamos comemorar com a gente aí. Cada um de vocês tem um exemplar aí para levar. Para tudo e gira comigo com mais uma novidade aqui na Farmácia de Manipulação Lierre, preocupada com o bem-estar de vocês, gente. Chegando estação nova e com ela já tem vários alertas aí sobre resfriado, sobre gripe, tosse. Você vai esperar isso bater na sua porta? É lógico que não, porque aqui você tem um medicamento maravilhoso, natural, que vai cuidar da sua imunidade, não é isso, Larissa? Isso mesmo, a Lierre trouxe o Calmune para completar nossa lista, né? Nós temos vários produtos que ajudam para a imunidade, 100% naturais, e mais esse, que é o Calmune tirado da medicina chinesa, 100% natural, melhora todos os sintomas respiratórios com testes comprovados de eficácia, atividade antiviral, adaptógena, anti-inflamatória e imunomodulador, ou seja, melhora a sua imunidade para você se preparar agora para a época de gripe e resfriados. Ainda mais que a gente tem que conviver, não tem jeito de parar, né, gente? Tem que levar criança pequena a partir de 4 anos já pode ser utilizado. Então, crianças a partir de 4 anos a 11 anos tem uma dose de eficácia e depois tem outra dose para os mais velhos, né, a partir dos 18 anos. Só não pode gestante crianças menores de 4 anos, ou seja, um produto super testado e comprovado. E sem efeito adverso, né? E qualidade, gente, saúde, porque hoje todo mundo sabe, o nosso assunto principal é a prevenção. Ninguém mais quer ficar doente, ninguém vai se procurar ajuda depois que já ocorreu. Então venha se preparar para esse inverno que está chegando aí, venha se cuidar, colocar a sua imunidade em alta, né? Isso mesmo, leva esse produto para o seu nutricionista, para o seu médico, para o seu pediatra, vê se você pode associar nas formulações, claro que sempre mantendo vitamina D alta, a gente sempre se preocupa com isso, complexo B, o B12, mas o seu médico vai saber, seu nutricionista tá super craque aí, e ele só veio para ajudar, para aliar ainda mais na prevenção de problemas respiratórios, principalmente, que são problemas que vêm toda hora cotidiano, né? Então acaba acontecendo, passa um período, a gente chama de crises, para reduzir essas crises, e pode ser associado também com antibiótico-terapia. É isso aí, ficou dúvida ainda? Porque são muitos benefícios, então corre para cá, porque o mês de junho aqui na Lierre está especial. Todos os sábados você encontra aqui na Lierre o Arraiá, não é isso? Isso mesmo, Arraiá da Lierre com as guloseimas e as meninas tudo a caráter, viu, gente? Vem aqui tirar foto, posta no Instagram, marca a gente. Vem pra cá, eu espero vocês no café aqui, com os petiscos, com todas as comidinhas típicas todo sábado. Vem pra cá, vem se cuidar, você também. Garantia de resultado é aqui na Farmácia de Manipulação Lierre.